Distribuição externa de esgoto sanitário. A tubulação de esgoto sanitário deverá ficar perfeitamente aterrada no mínimo 35 cm de profundidade. Isso é para evitar que a movimentação acima do solo venha prejudicar as tubulações, os encanamentos. Caixa de gordura. A caixa de gordura ela é regida pela NBR 8160 5.1.5.1. As águas servidas, usadas, oriundas das cozinhas e destinadas aos tanques sépticos e ramais condominiais, caixa de inspeção, devem passar antes por uma caixa especialmente construída com a finalidade de reter as gorduras. Essa medida tem por objetivo prevenir a colmação, que é o entupimento dos poros, a impermeabilização dos sumidouros e a obstrução dos ramais condominiais. O ramal que sai da pia da cozinha não é despejado em uma caixa sifonada, mas vai direto para uma caixa de gordura. Isso aí está regido pela NBR 8160 4.1.2.6.1. As dimensões da caixa de gordura devem ser suficientes para armazenar as graxas recebidas de um determinado número de cozinhas e refeições. E aí é feito um cálculo, né, de acordo com essa NBR. Se for feita corretamente e mantida limpa, o sistema fossa séptica e sumidouro poderá ser mantido, poderá durar décadas. Quanto à caixa de gordura, trata-se de uma caixa destinada a reter na parte superior, as gorduras, graxas, óleos contidos no esgoto, formando camadas que devem ser removidas periodicamente, evitando que esses componentes escoem livremente pela rede, obstruindo as mesmas. Então, aquilo que a gente falou, que é para evitar a colmação, o entupimento, que ela impermeabilize o sumidouro, ou que prejudique, inclusive, a vida bacteriana ali da fossa séptica, criando camadas que acabam obstruindo os canais. Então, ela basicamente, temos uma figura aqui, ela é composta de um volume útil de água, que é aquele volume que vai até a saída, tem uma entrada, uma saída, que esse tanque séptico dela, né? A tampa pode ser quadrada, pode ser redonda, a própria caixa pode ser quadrada ou redonda. Aí vai depender de cada um. Algumas pessoas preferem comprar uma caixa de concreto pronta, seja ela quadrada ou seja redonda. Outras pessoas com poder aquisitivo maior optam pela caixa de PVC, que é um pouco mais cara, mas ela é muito boa. Ela tem vários compartimentos ali, facilidade de limpeza, é muito boa. Aí vai do bolso de cada um. Mas aqui embaixo nós temos algumas possíveis medições, já pela própria NBR, pelo número de cozinhas. Então, se existe uma cozinha, pode ser feita uma tampa com o diâmetro interno de 30 cm, a parte submersa de 20 cm, vai dar uma capacidade de 18 litros. Aqui nós estamos utilizando uma caixa redonda, né? Quando nós falamos em diâmetro, nós estamos falando de compartimento redondo. Para duas cozinhas, seria o diâmetro de 40 centímetros, a parte submersa 20 centímetros, seria aquela parte do volume útil, essa parte submersa, e daria um total de capacidade de retenção de 31 litros. Aí outra opção, de 3 a 12, né? E já é mais para um condomínio. Num condomínio pode-se utilizar uma caixa de gordura de 60 centímetros de diâmetro, uma parte submersa de 35 centímetros, que dá 120 litros de capacidade de retenção de gordura. Agora temos também, em outros casos, a utilização da fórmula. O dimensionamento já é feito por fórmula, conforme o número varia. Aí vai do engenheiro calcular, ou podemos seguir essa fórmula, que pode, às vezes as pessoas não estão muito atentas, assim, não estão preparadas para trabalhar com o diâmetro, com a questão do π, mas se tiver em condições, qualquer um pode calcular isso aqui, né?
Então nós temos a fórmula da NBR, que é volume é igual a 20 mais o número de pessoas, o número de contribuintes, vezes 2. Essa é a forma para calcular o volume necessário de armazenamento. Então temos aqui como exemplo uma cozinha para 20 pessoas. Então N, que nós vemos aqui, N vai ser igual a 20. Aí teremos volume é igual a 20 mais 20 vezes 2. Nós substituímos o N aqui, que é o número de pessoas, e colocamos 20. Então, para 20 pessoas é necessário que se haja um recipiente de 60 litros de retenção, de acumulação de gordura. No primeiro caso, utilizou-se o diâmetro inteiro. Assim, inicialmente temos que calcular a área do diâmetro e depois multiplicarmos pela altura, a área submersa. Esses cálculos são feitos utilizando-se o π, que é uma constante igual a 3,1416. Então, essa parte aqui pode ser um pouquinho chata, mas dá para aprender. É só voltar a fita, né, várias vezes até que consegue captar o que está sendo passado. Então a primeira coisa que nós temos que saber é o que é o diâmetro, né? O que seria? Temos aqui uma figura, né, que nos dá o diâmetro. Então nós temos um círculo. Dentro do círculo, essa extensão que vai de um lado ao outro, nós chamamos de diâmetro. Então o diâmetro ela é uma unidade de medida. Ele corresponde a essa distância dentro do círculo. E o π, ele é a quantidade de diâmetro que cabe em volta de um círculo. Então aqui nós temos 3 diâmetros e mais 0,1416 diâmetros. Então temos um diâmetro, que é esse arco que nós temos aqui, é a mesma extensão de um lado ao outro aqui do círculo. Então nós temos um diâmetro, mais um diâmetro e mais 3 diâmetros. Para fechar o círculo, são necessários utilizar 3 diâmetros e mais 0,1416 diâmetros. É uma parte do diâmetro. O π é igual a 3,1416 diâmetros. Para quem não sabe de onde saiu o π, que muitas vezes não é ensinado corretamente, só dá para decorar a fórmula, o π saiu do círculo, da quantidade de diâmetros que suporta a circunferência do círculo. Aqui nós temos agora o perímetro, né? O perímetro do círculo, é de onde nós vamos extrair o raio. O raio é metade de um diâmetro, então nós temos que diâmetro é igual a 2 raios. Aqui, diâmetro, e o raio ele é aquela parte que vai do meio do círculo até o seu contorno, até o seu perímetro. Então o diâmetro ele vai de um lado ao outro e o raio ele vai do centro à extremidade. Então temos que o perímetro é igual a 2 raios vezes o π. Então o perímetro, que é essa circunferência externa, é igual a 2 raios, que é 2 raios, o que é? É um raio mais um raio do lado aqui que vai dar o diâmetro, né? Só que na fórmula ele é multiplicada 2 vezes R vezes o π, que é 3,1416, que nós já vimos de onde saiu aquela fórmula. O perímetro então é igual a 2 vezes 4, nesse caso aqui, porque o diâmetro que nós utilizamos aqui, nesse círculo, foi de 8 centímetros. E o raio, como é a metade do diâmetro, são 4 centímetros. Então o perímetro é igual a 2 vezes 4 vezes 3,1416. 3,1416, que é o π. O perímetro é igual então a 25,13,28 centímetros. E aqui nós queremos saber a área do círculo. Como é que se calcula a área do círculo? A área do círculo é calculada pelo π multiplicado pelo raio ao quadrado. Então nós multiplicamos 3,1416 vezes o raio, que nós já sabemos aqui que é 4, que é a metade do diâmetro,
e temos que 3,1416 vezes 4 vezes 4 é igual a 50,2656 centímetros. Então a área desse círculo é de 50,2656 centímetros. Então nós encontramos o perímetro e encontramos a área do círculo. Então estamos aqui de volta e vamos entender o que estava sendo feito. No primeiro caso, utilizou-se o diâmetro interno. Assim, inicialmente temos que calcular a área do diâmetro e depois multiplicarmos pela altura. Quer dizer, a altura é a área submersa que nós vimos aqui, que é esse volume útil aqui, né? Esses cálculos são feitos utilizando-se o π, que é a constante igual a 3,1416. Então, inicialmente, vamos calcular a área da base circular. A área da base circular é calculada pela fórmula π vezes r ao quadrado. Aí temos que AB, a área da base, é igual a π vezes o diâmetro dividido por 2, que é o raio, ao quadrado. Né? Aí temos a exponenciação 2. Em uma cozinha temos AB, que é igual a 3,1416 vezes 15. Vamos considerar aqui 15 centímetros, né? que é o raio, vezes 15, porque é ao quadrado. Né? Então aqui nós tínhamos o diâmetro, que era 30 centímetros, e nós sabemos que o raio é a metade do diâmetro, que é 15 centímetros, e como essa fórmula está em exponenciação, quer dizer, tem que ser elevada ao quadrado, aí multiplica-se ela por ela mesma. Aí temos que a área da base é igual a 0,0707. E a partir da área, então, nós vamos calcular agora o volume. O volume é a área da base circular vezes a altura. Aí nós temos a área da base circular, que é 0,0707, vezes a altura, né? A altura de 20 centímetros, como nós temos aqui, que a 20 centímetros é a parte submersa. Né? Aí temos, então, 0,0141 metros cúbicos, que é igual a 14,1 litros. Se tiver difícil, pessoal, é só voltar a fita. No cálculo anterior foi utilizado o volume útil na forma, ou seja, o volume de água armazenada e não o volume da caixa, do recipiente contedor do líquido. Então aqui nós temos o volume útil e o volume da caixa. O volume da caixa é o volume útil mais o volume que não foi utilizado. E o volume útil é só aquela parte que vai do fundo até a saída da caixa. Então precisamos de uma caixa com capacidade de retenção de líquido. Podemos fazer uma de 30 cm de largura por 30 de comprimento e 30 de profundidade. E aí teremos volume 30 vezes 30 vezes 30, 0,027 metros cúbicos ou 27 litros. E aqui temos então o protótipo dessa caixa. Né? Para uma cozinha, a tabela exige um mínimo de 18 litros de volume útil. No caso, a caixa toda tem 27 litros, o que é mais do que suficiente. Os 9 litros restantes, de 27 menos 18, que dá 9, completam a altura da saída até a tampa. Então essa seria essa altura aqui, essa parte em que não tem água, só tem ar, que não tem nada aqui. Né? E nesse desenho de baixo aqui seria esse volume que está acima da saída. Falou, professor, eu não sou bom de cálculo, como é que eu faço? Bom, se você não quiser fazer os cálculos, temos uma tabela aqui que dá para seguir. Tá? Aqui está no manual, vamos baixar o manual e seguir essa tabela que já dá uma sugestão de várias medidas para serem utilizadas nessa caixa de gordura. E essa caixa aqui, no caso, é uma caixa prismática. Né? Quer dizer, caixa prismática que é de base retangular. A outra que nós estávamos vendo ali seria uma caixa redonda, né? Construção da caixa de gordura.
A caixa de gordura da cozinha, em pequenas obras, usualmente recebe o tubo de 50 milímetros que vem da pia, lá da pia da cozinha, e é ligada com tubo de 75 milímetros que vai à caixa de inspeção do esgoto. E por último, desta sai um cano de 100 milímetros para ser ligada em outra caixa na divisa do terreno que vai à rede pública ou até à fossa séptica. Então, basicamente, é recordar o que nós já falamos, né? A caixa de gordura sai da pia da cozinha, um cano de 50 milímetros, que desce até a caixa de gordura. O cano sai da pia da cozinha, desce a caixa de gordura. Da caixa de gordura há uma ligação até a caixa de inspeção por meio de um tubo de 75 milímetros. E a caixa de inspeção se liga às outras caixas por tubos de 100 milímetros. Aqui, todos esses tubos ligando entre as caixas são de 100 milímetros. E essas caixas de gordura geralmente são feitas em alvenaria, com dimensões que variam de acordo com a quantidade de contribuintes, conforme nós vimos ali atrás. São revestidas com argamassa de cimento de 1x3 e aditivo impermeabilizante por dentro e por fora. Na caixa de gordura desaguam somente os canos que saem da pia da cozinha. Então ali não pode colocar outras coisas. Tem muitas pessoas que colocam máquina de lavar e coloca de outro lugar, de tanque. A caixa de gordura ela só é utilizada para a gordura da cozinha. Preferencialmente é bom utilizar dessa forma para que ela funcione corretamente e exerça a sua função, né? Sem ficar entupindo, sem ficar mandando gordura para a fossa séptica e para o sumidouro. A divisão da caixa de gordura, quando houver, poderá ser feita por meio de cerâmica, telha, placa de concreto, etc. É que algumas caixas de gordura usam uma divisão ao meio, outras usam somente o cano submergido na água a uma profundidade bem abaixo onde a gordura não chega. As águas da máquina de lavar devem passar por um sifão ou caixa sifonada, cega, antes de irem para o esgoto, a fim de não retornar o ramal o mau cheiro. Então, não se deve deve-se evitar colocar as águas da máquina de lavar na caixa de gordura e deve-se também ter um sifão ou uma caixa sifonada. O mais comum é que as águas da máquina de lavar passem por uma caixa sifonada. Em alguns casos, essa caixa, como é só para a máquina de lavar, ela acaba sendo aquela caixa cega, que não tem a grelha em cima. E daí ela vai então para o esgoto. E essa caixa sifonada, ela funciona como um sifão, igual nós vimos o sifão atrás, um pouco mais atrás ali, para evitar que retorne o mau cheiro. A rede deverá ser executada de tal maneira que tenha caimento perfeito e compatível com cada diâmetro do tubo empregado. Então nós já vimos que o usual é usar 1% de queda. Segue-se adiante uma sugestão de projeto bastante difundido na rede. Esse aqui é um projetinho que todo mundo copia na internet, está fácil ali de ver. E nós aproveitamos aqui também, porque os desenhos já estão feitos. Então, o primeiro passo, escolher um local perto da pia da cozinha e abrir um buraco de acordo com o projeto. Então, nesse exemplo, foi aberto uma vala de 80 centímetros por 60. A profundidade vai variar de acordo com o número de contribuintes. Então, aqui é um lado da entrada de água, o outro da saída. Segundo passo, fazer o fundo da caixa em concreto simples, traço 1x3x3, cimento, areia, brita, com 8 cm de altura. A espessura da placa embaixo, né, onde vai ser depois assentado os tijolos. Em cima da placa, então, levantam-se as paredes com tijolos deitados até 10 cm de altura. Terceiro passo. Abra uma placa de concreto simples ou outro material que servirá de parede de sifão com abertura embaixo.
Deixa o espaço menor na saída, 1/3, e maior, 2/3 para a entrada de acumulação. Ficará na parte de baixo uma abertura de uns 10 centímetros para a passagem de água. Então temos aqui onde começou a subir as paredes. Foi colocado uma placa aqui de concreto, poderia ser uma telha ou qualquer outro material, uma cerâmica. E deixou-se 1/3 de um lado e 2/3 de outro. Essa parte que é menor, essa parte de 1/3 é a saída. E a parte maior é a entrada. É onde então vai se acumular a gordura. Entre a parte do fundo e a placa tem que deixar um espaço de 10 centímetros, que é para a água passar de um lado para o outro, porque depois essas paredes vão subir e aqui vai ficar tudo cheio d'água. E aí a gordura, como ela é mais leve, ela fica flutuando e a água desce e passa e vai embora. Então aqui a placa de concreto foi feita à parte, foi utilizado uma madeira, né? Foi feito de madeira e depois colocada. Quarto passo: subir as paredes da caixa até a altura do volume útil. A partir do fundo, instalar o tubo de saída. Geralmente, na ausência de um projeto, entram os tubos da cozinha de 50 mm e sai outro de 75 para a caixa de inspeção. Então aqui nós temos que as paredes agora subiram, ali ela não tinha subido ainda, né? E ela sobe até a altura do volume útil. O que é a altura do volume útil? É a altura até onde a água vai ser escoada. E aqui temos então a divisão, né? De um lado foi colocado 1/3, 13 centímetros, do outro 2/3, né? Duas vezes esse valor, que deu 29 centímetros. Essa caixa aqui que tem 44 centímetros de comprimento por 22 de largura na medida interna e 32 centímetros de altura. Quinto passo: subir as paredes mais 5 centímetros ou até cobrir o tubo. É o tubo de saída, né? Aqui nós vemos aqui na figura ao lado que foi subido mais 5 centímetros porque é para cobrir o tubo. Coloque o tubo de 50 milímetros para a entrada de água utilizada na lavagem dos utensílios da cozinha. Então essa medida de 5 centímetros ela referiu-se à medida do tubo que faz a entrada da água, né? Foi para poder dar o desnível. Assegure-se de que da parte inferior do cano de entrada à parte inferior do cano de saída há um desnível de pelo menos 5 centímetros. Então aqui nós vimos, né, que existe esse desnível que é para dar o escoamento, né? A parte da saída ela sempre vai ficar mais baixa um pouco. Sexto passo: subir as paredes mais 10 centímetros ou até a altura do terreno e colocar uma tampa de concreto sobre a caixa. Coloque um cotovelo com um pedaço de cano na saída para dinamizar ou evitar o retorno de gases, conforme vimos no projeto anteriores. Então aqui já colocou metade da tampa aqui, só para ilustrar. Tem a entrada e a saída. E para evitar que tenha um retorno, que essa caixa já é essa caixa de gordura ela já tem um efeito sifão, né? Ela já tem um efeito sifão, que ela está dividida e tem a água que impede o retorno do cheiro. Mas às vezes a tampa não é lacrada, então para evitar o retorno do cheiro, para que não retorne nenhum mau cheiro para dentro da residência, é interessante na saída, que na hora que vem a água, onde a água é despejada, colocar uma curva e mais um pedacinho de cano para que ele fique dentro da água, mas abaixo do nível da gordura, até onde a gordura vai estar, abaixo do nível de onde a gordura vai se estocar. Sétimo passo: a caixa de gordura deve ter seu fundo e paredes perfeitamente vedados, evitando infiltração de líquidos no solo. Deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa no traço de 1x4 ou composto de bianco e rebocada com argamassa de cimento e areia fina, em um aditivo impermeabilizante hidrofugante no traço de 1x3. Aqui eu coloquei o bianco, mas pode ser qualquer outro tipo de aditivo, né, que ajuda a fixar o chapisco.
Enche a caixa com água até o transbordamento. A água deverá permanecer nesse nível por pelo menos 15 minutos. É para verificar a estanqueidade da caixa, né? Então, depois de revestida, ela não pode ficar vazando para fora. Então aqui nós temos uma caixa de gordura que está sem a divisão. Essa parte de cima, em cima do vídeo, é a parte aonde entra a água. Então nós vemos aqui que provavelmente essa parte é a entrada do cano da caixa de gordura, e aqui deve ter entrado algum outro tipo de tubulação. E está faltando então aqui a divisão da caixa, que dá o efeito sinfonado. Caixa de gordura sem divisão e sem os joelhos, para evitar o retorno do mau cheiro. Então o joelho ele é colocado aqui. Ele é colocado aqui, o joelho aqui numa profundidade que fica abaixo da altura de onde a gordura vai ficar acumulada. Agora nós temos aqui já a caixa de gordura com os joelhos. Tem aqui espaço para decomposição, deve ser maior que o do despejo. Foi colocada aqui uma cerâmica bem no meio da caixa, e o espaço de decomposição, que é o espaço de acumulação de gordura, né, que aqui é mais acumulação, pouca decomposição, ficou um espaço pequeno, e o espaço de despejo ficou maior. Ficou pouco espaço para a decomposição, o espaço para o despejo poderia ser maior. Então aqui nós temos que utilizar aquela regra de 1/3 na saída e 2/3 na entrada, né? E lembrar que deve-se ficar somente para a caixa de gordura. Então essa aqui provavelmente é da pia, essa aqui deveria ser de uma outra pia. Se não for, não é bom que seja assim, é melhor que seja só a caixa de gordura, que aí ela acumula a água. Nesse caso aqui que tem a divisão, a água passa por baixo e a gordura, que é mais leve, fica flutuando aqui em cima. Então devemos deixar um espaço maior para a parte de acumulação do depósito da gordura, e um espaço menor nesse outro lado, onde vai ser feito o escoamento. Então essa saída ela deveria ter ficado mais aqui para o canto, né? E aqui é só uma entrada, né? Então foi feita aqui uma saída de 50 milímetros, mas o ideal é que ela seja de 75, para evitar, né, que se tiver gordura ela nunca entope, que aí aguenta 2, 3 entradas ali, né? Se essas 2 entradas for de gordura, aí teria que ser aqui 75 milímetros, seria melhor que utilizasse então um cano mais largo, uma bitola maior. Temos aqui o cano de despejo, deveria ter ficado mais próximo do cano oposto da decomposição. Então é aquilo que nós estávamos falando, né? Que esse cano ele deveria ter ficado mais para cá, mais para o outro lado. E ali de decomposição ficou pouco espaço, e aqui foi colocado duas cerâmicas, era um piso cerâmico que foi colocado aqui para fazer a divisão. Caixa de inspeção ou de passagem. A água usada nos banheiros, vasos sanitários, pias, chuveiros, bidês, banheiras, nos tanques e vinda da caixa de gordura vão para a caixa de inspeção. Essa deverá ter as dimensões conforme detalhe no projeto sanitário. Geralmente são 40 por 40 ou 60 por 60. A profundidade varia de 20 centímetros a 1 metro. Poderá ser de alvenaria com tijolos, assentadas com argamassa de cimento, aditivo e areia média no traço de 1 por 9. Deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, no traço de 1 por 4, ou composto de bianco, e rebocada com argamassa de cimento, areia fina e aditivo impermeabilizante, no traço de 1 por 3, por dentro e por fora. Então aqui nós temos esse modelo, né, em que se recebe de 3 lugares, são 3 entradas e uma saída. O usual é que essas caixas sejam de 40 por 40 ou 60 por 60. 60 por 60 é a mais usual. E a profundidade ela varia de 20 centímetros a 1 metro.
É bom que não fique muito rasa, porque tem a localização do cano, às vezes na hora de colocar a tampa pode dar problema. Pode ser feita de alvenaria, com tijolos, assentado com argamassa, né? Aqui em volta, como nós fizemos na caixa de gordura. É do mesmo jeito, né? Aí depois que assentou seus tijolos, ela é rebocada e impermeabilizada também, né? As peças sanitárias devem ter sifão próprio. Instale um antes de ligá-los na caixa de inspeção para evitar que os gases da rede atinjam o imóvel, provocando mau cheiro. Então não pode ter um cano, por exemplo, da pia da cozinha, direto, aliás, de qualquer, do tanque, seja do bidê, do lavabo, não pode ter um cano direto que vai levar direto para a caixa de inspeção, como muitas vezes acontece no caso da máquina de lavar. É necessário que tenha um sifão intermediário ou uma caixa, uma daquelas caixas sifonadas, para que acumule a água e o cheiro não retorne. E senão depois vai ser uma trabalheira para arrumar isso. Vai ter que ser feito essa caixa sifonada ou o sifão. As caixas de inspeção devem ter a forma prismática, de base quadrada ou retangular. A forma prismática é justamente isso, que é uma base quadrada ou retangular. Tampa facilmente removível, permitindo a perfeita vedação. A tampa ela tem que ser fácil de remover e quando é colocada no lugar, ela deve fazer a vedação para evitar tanto o mau cheiro como a saída de insetos. O fundo é construído de modo a assegurar o rápido escoamento e evitar a formação de depósitos. Faça um caminho, canaleta com argamassa. Então, devemos lembrar também, olhando aqui na figura, que deve se haver um declive entre a entrada e a saída, né? Aqui temos um pequeno declive. É bom que se faça um caminho, né, para ajudar o escoamento da água. Aqui nós temos 3 entradas, uma de 50 milímetros. Pode ser, por exemplo, né, da máquina de lavar ou de alguma pia. Temos uma entrada de 100 milímetros, que deve ser de uma bacia anterior. Essa de 75 pode ser, por exemplo, da caixa de gordura. E aqui aqui foi até colocado um tubo de ventilação nesse caso aqui, né, nessa figura. Entre a caixa de gordura e a caixa de inspeção, deve ser respeitada uma distância mínima de 1 metro, não podendo haver, em hipótese alguma, parede comum às duas caixas. Então, quando nós fazemos a caixa de gordura e a caixa de inspeção, ela deve ficar um pouco distante. É bom que fique um pouco distante. E não que se faça parede contígua, não se faça entre a caixa de gordura e a caixa de inspeção. Deve-se fazer, então, uma distância mínima de 1 metro entre a caixa de gordura e a caixa de inspeção. Parede contígua é a parede junta, não. Entre caixa de inspeção e caixa de gordura não se faz parede contígua. Abaixo, algumas das medidas mais utilizadas das caixas de inspeção. Então aqui nós temos 40 por 40, 60 por 60, aí a variação de 60 a 1,20 m. E aqui a espessura das paredes. Singela, quer dizer tijolo em pé, e o dobrada, quer dizer tijolo deitado. Agora nós temos aqui uma foto em que o caminho da água está sendo facilitado. Foi feito uma curva aqui, né? Depois essa outra parte aqui deve ser preenchida. Aqui o caminho foi facilitado de forma mais suave. Essa parte está mais alta, e essa outra parte desse canto. E aqui no meio tem um caminho mais discreto, né? Essa caixa aqui ela tem uns 20 centímetros de altura. Procure manter o alinhamento das caixas, bem como o seu esquadro. As normas dizem que deve ser de forma prismática, ou seja, de base quadrada ou retangular, tipo caixa, que conserve os alinhamentos esquadro entre si
e não a forma trapézio. Aqui nós temos uma caixa que foi feita meio fora dos padrões. A foto não está demonstrando muito claramente, mas ela não está no esquadro. Ela está em forma de trapézio aqui. Ela está toda fora do alinhamento. Aquele mesmo mestre que tem feito aquele trabalho fez essa caixa aqui também. Ele tinha problema em usar o esquadro e não conseguia fazer a caixa direito. Existe uma ferramenta no mercado que ajuda a manter o ângulo reto durante a confecção das caixas. Tem pedreiro que ouviu falar sobre ela e outros já conhecem e usam esta ferramenta. Chama-se esquadro. Então aqui nós temos o esquadro. Para quem não conhece, muito prazer, sou o esquadro e sirvo para manter a quadratura, o esquadrejamento das caixas, dos muros, dos assentamentos. Então, muito prazer, eu sou o esquadro, está aqui. Não é brincadeira, a pessoa que assentou esta caixa afirma que é mestre de obras e não aceita palpites em seus serviços. Você se acha um mestre de obras? Acha que sabe tudo? Um problema muito grande que nós temos nas obras é que as pessoas sabem tudo. Você vai conversar, ela sabe de tudo, não aceita palpite. E faz as coisas tudo errado. A humildade é uma virtude que, quando se encontra, ela é bem valorizada. Mas dentro da construção civil, é complicado às vezes conversar com quem está fazendo o serviço. Aí a pessoa faz as coisas erradas e não aceita. Não aceita aprender, não aceita que se ensine. E tem muito pouca mão de obra qualificada. Quem se qualifica, quem consegue então fazer as coisas direito, acaba sendo bastante valorizado. O mestre de obras sensibilizou na construção com seus trabalhos, levou as lágrimas. Então o dono da obra, vendo o trabalho que o mestre tinha feito, fez as caixas em forma de trapézio. Ele ficou tão emocionado com o trabalho, com a obra de arte, que ele chorou. E aqui temos o óculos do mestre, né? Por isso que ele faz as caixas desse jeito. Olha o óculos dele. Parece alguém que você conhece? Tampas das caixas de inspeção e gordura. Deverão ser colocados puxadores em todas as tampas. Os puxadores serão em aço, que são colocados após a confecção da tampa mediante a utilização de furadeira. São aqueles aços, aqueles vergalhões mesmo da obra. Pode ser de 1/4. Essas tampas podem ser feitas durante o levantamento da obra, aproveitando-se o resto da massa. Coloca-se mais um tantinho de cimento e concreto que sempre sobra. Então, durante a parte de reboco, geralmente sobra muita coisa, ou às vezes está enchendo uma coluna, sobrou ali um concreto, já deixa preparado num canto ali uma forma, uma estrutura para poder receber e fazer essas tampas, para não perder o material. Tem pessoas que trabalham na obra e quando sobra um material, joga em um canto qualquer, em um buraco, aí faz aquele chamado anjo, que é um bloco de concreto que fica ali, todo o resto de massa concreta coloca ali e fica debaixo da terra. É o prejuízo do dono da obra ali. Tem pessoas que não têm consciência, não tem ciência do valor das coisas, não tem raiva do patrão, tem, sei lá, né? Porque para fazer um negócio desse, jogar cimento fora, né? Então dá para aproveitando durante a elevação do prédio, pode-se fazer essas tampas. Podem-se utilizar sarrafos de 2,5 por 5 centímetros ou mais espessos para fazer as formas. Coloque jornais, sacos de cimento, etc. embaixo para não grudar no local. Então faz aquela forma quadrada, de madeira mesmo, de sarrafo. Embaixo forra com papel e joga em cima o que vai sobrando da obra. A ferragem utilizada depende do peso que irá suportar. Geralmente utiliza-se ferro de 6 mm
1/4. No caso de passar carro, pode-se utilizar 8 mm, 5/16 a 10 mm, 3/8. Então de 8 a 10 mm, onde passa carro. Para facilitar, utilize esquadrias de cantoneira, macho e fêmea, com chumbadores na parte fêmea, que são fixados no chão e receberá a tampa já moldada na cantoneira macho. Ainda a faculdade de comprar as tampas prontas. Aqui nós temos então uma tampa que foi muito mal feita, né? Olha só o péssimo estado, o acabamento lateral, né? Tem que evitar isso. Olha só um acabamento bonito aqui fora, de grama, de piso, e essa tampa aqui destoante com todo o resto. Durante a obra, aproveite os restos de massa de concreto para ir fazendo as tampas, né? Falamos ali. Tem mestre que, ao invés de aproveitar, joga esses restos em terrenos baldios. Nós pegamos até uma vez, vimos um mestre, não sei se já comentamos aqui, que ele estava caminhando, um servente, na frente e ele atrás, lá conduzindo um carrinho cheio de concreto. Não queria dar destino àquele concreto e foi jogar ali no mato. E o dono da obra estava olhando e viu ele fazer aquilo. Não durou muito tempo na obra, não é preciso falar, né? Porque se ele fazia isso escondido, depois vai se descobrindo outras coisas, porque isso é um vício da pessoa mesmo, né? Então, quando acontece esse tipo de coisa, às vezes não tem saída, às vezes tem que se livrar da pessoa, encontrar uma pessoa mais consciente para trabalhar. Aqui temos mais uma tampa de caixa de inspeção com péssimo acabamento. Então pode ser feito essas tampas também em cantoneiras, em esquadrias macho e fêmea. Manda na serralheria, o serralheiro faz uma esquadria macho e fêmea, aí a esquadria fêmea faz o chumbamento na parte de baixo e a parte macho fica em cima, é a tampa. Geralmente utiliza-se essa forma também. Não é necessário, se a pessoa souber fazer direito, ela vai fazer de qualquer jeito, vai ficar bom. Mas se for muito difícil, pode mandar fazer na serralheria com uma cantoneira mais grossa um pouco, mais larga um pouco, né? E aí fica perfeito o encaixe. Alguns engenheiros da Caixa Econômica têm exigido que se coloque dessa forma. É uma exigência que não tem razão de ser, porque quando a pessoa sabe trabalhar, vai fazer direitinho, não precisa ficar essa coisa feia aqui, mal feita. Isso aqui é serviço pouco, de quem não quer mesmo trabalhar. Então a Caixa aproveita esse tipo de coisa para reprovar os imóveis, né? Que às vezes eles ficam procurando um motivo para não liberar financiamento e pegam coisas bobas como essa, né? De qualquer forma, tem que fazer bem feito. Não pode deixar que a coisa corra desse jeito aqui. A gente conhece o mestre, conhece o pedreiro pelo trabalho que ele vai desenvolvendo. Temos aqui mais um problema que ocorreu em uma das obras analisadas. Passou-se aqui uma outra tubulação dentro da caixa de inspeção que não tem nada a ver com esgoto. Isso aqui são águas pluviais que está sendo mandada para a rua. Então olha só como é que ficou. Aqui os dejetos acabam sendo jogados por cima do cano das águas pluviais. E aqui está na época da construção, como é que foi feito. É a foto de quando foi feito. Olha só, fica ruim de trabalhar com esse monte de cano. E teve um construtor que teve um problema, que o morador cortou esse cano que passa aqui dentro da caixa de inspeção, e as águas fluviais foram parar então na fossa séptica e no sumidouro. Em pouco tempo o sumidouro encheu, transbordou. Tiveram que refazer o sistema, abrir um outro sumidouro e arrumar o cano, que não podia ficar desse jeito, né? Acabou dando um problema ali que ficou muito caro para resolver, né? E já que o assunto é tampa, temos aqui então as tampas feitas de esquadria. Um acabamento com certeza muito melhor. Então é feita as esquadrias numa serralheria, a esquadria macho e a esquadria fêmea.
Colocamos a esquadria fêmea na parte de baixo, aqui, e a outra esquadria é a tampa, que depois encaixa na esquadria fêmea e fica desse jeito aqui, acabamento perfeito. Veja aqui que nós temos também os puxadores, que é colocado posteriormente, feito furo com uma broca. Esses puxadores aqui são com ferros de 1/4. Então coloca e faz o travamento por baixo, pelo outro lado. Aqui já temos uma esquadria melhor. Está aparecendo aqui que é feito de ferro galvanizado. Dá para fazer também. E é isso aqui. Aí já é outra qualidade e o preço também é outro, né? Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.